Muito bem, a gente entra agora então no MRU, que é um movimento retilíneo uniforme, cuja principal característica é ter velocidade constante, por isso que ele é uniforme, é um movimento que é sempre igual. Se a velocidade é constante, ela não muda, significa que o movimento não tem aceleração, não há variação de velocidade, o movimento não acelera. No meu desenho aqui, no meu exemplo, eu fiz um MRU cuja velocidade é 3 metros por segundo e sempre 3 metros por segundo, e o veículo parte da posição inicial 2 metros. E vocês vão vendo aqui ó, que a distância que ele percorre a cada segundo, se eu considerar tempos iguais, né, é sempre a mesma. A distância entre uma posição e outra para tempos iguais é sempre a mesma. Por quê? Porque ele mantém a mesma velocidade. Se a gente voltar lá para o nosso exemplo do MRUV, a gente está vendo aqui ó, que em tempos iguais ele percorria distâncias cada vez maiores, porque nesse caso aqui a velocidade era cada vez maior. Então esse movimento não era uniforme nas distâncias que ele percorria. Voltando então para o MRU agora, eu tenho esse exemplo e meu objetivo é construir os gráficos a partir das equações. Eu vou fazer primeiro o gráfico de velocidade por tempo, que nem eu fiz para o MRU. Está aqui o gráfico de velocidade por tempo. Uma coisa interessante de notar é que a equação da velocidade para o MRU, se tu aplicar nessa equação aqui, que era do MRUV, se tu aplicar a aceleração igual a zero, porque é uma das características do MRU, não tem aceleração, isso aqui ó, cai fora. Esse termo A vezes T, ele é eliminado. Então ele não existe na nossa equação de MRU, só existia na equação de MRUV. Isso aqui então cai fora e eu fico com a minha equação que a velocidade v é igual a vi. E o que significa isso? Significa que a velocidade é sempre igual à velocidade inicial. Aquela velocidade que ele tem na partida do movimento vai ser sempre a velocidade que ele vai manter durante o movimento. Então, para construir um gráfico disso aí, fica bastante simples. Eu não preciso nem de tabela, basta eu saber o valor da velocidade. Vou construir aqui os eixos x e y. No eixo vertical eu tenho a velocidade em metros por segundo. No eixo horizontal eu tenho o tempo em segundos. E eu sei que como é um MRU, a velocidade é sempre a mesma, ela vai marcar sempre 3 metros por segundo. Eu não preciso nem construir escala, esse vai ser meu único valor no gráfico. E não importa quanto tempo passa, eu nem vou registrar o tempo aqui. Tá? A velocidade vai ser sempre 3 metros por segundo, então tem que sempre ser no mesmo valor. Isso vai dar uma reta horizontal no mesmo valor, que é 3. Tá um pouco difícil. Aí, saiu. Então essa reta vai se estender por quanto tempo durar o movimento. Eu vou agora para o gráfico de posição por tempo. E eu trouxe para vocês aqui embaixo a equação que se chama função horária da posição lá do MRUV. Foi a que a gente usou para construir o gráfico de posição por tempo do MRUV. E ela se torna uma equação do MRU simplesmente quando eu faço a aceleração igual a zero. Só lembrando que a aceleração não existe no MRU, ela é zero. Eu coloco a aceleração igual a zero, todo esse termo aqui fica multiplicado por zero, ele some da minha equação. E a equação do MRU, a função horária da posição, é essa que a gente tem aqui. X igual a xi mais vi sobre t. Não faz mais sentido falar em velocidade inicial ou final, porque no MRU a velocidade é sempre a mesma, então é simplesmente x igual a xi, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. E é essa equação aqui que eu vou usar para construir a minha tabela e descobrir os valores para conseguir localizar os pontos no gráfico. Então, eu vou aqui para a área de cálculo, usando a equação para encontrar a minha tabela. Eu transponho a equação para cá, só para a gente ter ela à mão. E a tabela que eu vou fazer, de novo, é uma tabela do tempo em segundos e da posição em metros. Os valores de tempo eu escolho, são da minha preferência, eu vou continuar com o mesmo padrão, 0, 1, 2, 3 e 4.
E agora eu vou aplicar cada um desses tempos na equação da posição. O primeiro tempo, quando é zero, eu não preciso fazer, porque já está dito no exemplo que ele partiu da posição 2 metros. Então, para o tempo zero, a posição de partida é 2 metros. Depois eu aplico o t igual a 2, a posição inicial é 2 metros, a velocidade do movimento é 3 metros por segundo, o tempo é 1 segundo. Isso aí vai dar que a posição 1 é 5 metros. Então está aqui 5 metros x1, completo na tabela. x1, 5 metros. Depois vou calcular x2. A posição inicial continua sendo 2 metros, isso não vai mudar nunca, é uma constante por movimento. A velocidade é 3 e o próximo tempo é 2. Isso aí vai dar que a posição é 8 metros. Então, x2 é 8, quando o tempo é 2, a posição é 8. x3, de novo, xi, a posição inicial é 2. A velocidade é 3. O tempo agora é 3. Isso vai dar 9 mais 2. Vai dar 11 metros. E o último cálculo, para x4, a posição inicial 2, a velocidade 3 e o tempo 4. Isso aqui vai dar 12 mais 2, 14 metros. Fechou aqui 14. Fiz a tabela e não vou perder todo aquele tempo construindo o gráfico, porque eu já ensinei vocês como é que se constrói, então eu trago o gráfico pronto aqui, na mágica. Tá aí ele. Vou só reduzir um pouco. Trago para cá também a tabela. Reduzida. Tá aí a minha tabela, que caracteriza esse gráfico. E agora eu vou tornar essa equação aqui, que é uma equação geral para qualquer MRU, numa equação específica desse gráfico. Eu já mais ou menos fiz isso quando estava fazendo os cálculos, mas é naquela velha regra de o que é variável mantém-se variável, portanto x é uma variável, a posição está mudando, e o que é constante troca pelo valor do movimento. Nesse caso, a posição inicial é uma constante, para esse movimento vale 2. Para esse movimento, que é um MRU, a velocidade também é constante, vale 3. E o tempo é variável, eu mantenho a letra. Então essa é a equação que caracteriza esse gráfico. Feito isso, se a gente fizer uma volta aqui pela nossa página, vocês vão ver que eu tenho todos os gráficos de MRU e MRUV. Tá? E no próximo vídeo, a gente vai comparar esses gráficos. Nós vamos discutir por que cada um desses gráficos tem esse formato. Nós vamos estabelecer relações e vamos realmente aprender a analisar esses gráficos. Por enquanto era isso.